Ora bem, camaradas, o prep time terminou neste preciso momento. Portanto, peço a todos os oradores que regressem aqui ao Zoom. E, entretanto, vou perguntando aqui à Malau se já está tudo tratado com o stream, se dá para começar ou não. Eu não ouvi, acho que ficou um bocado baixo. Espero que não seja problema do meu som. Opa, tá certinho, acho que é só o frango que tá entrando agora. Isso entrou. Ok, impecável. Portanto, só falta o frango. Ok, perfeito. Sendo tudo, podemos já avançar com a final. Antes de mais, muitos parabéns a todos os finalistas. Espero que o prep time tenha sido proveitoso. Espero também que até agora a competição tenha sido do vosso agrado e que estejam bem em forma para aqui a batalha final. Vamos chamar-lhe a luta final, não é? Para ver quem é que sai campeão aqui do Campeonato Farrapo. Comigo vão estar a dedicar uma fantástica mesa. Já agora sou André Carvalho. Comigo está Brenda Beltrami, Bruno Visnadi, Lucas Medeiros e a Maria Laura Cardoso, a Malau. Eu penso que é Cardoso, desculpa se eu errei no teu sobrenome. Que basicamente, portanto, é esta a mesa que vais estar a dedicar durante esta final. Antes de dar início, eu peço só às duplas que nos indiquem qual é que é a vossa ordem de fala, assim como se têm alguma preferência de pronome de género pelo qual prefiram ser tratados. E começando então com o primeiro governo. Eu, João Antônio, falo primeiro, depois o Gabriel. Impecável. Primeira oposição. Primeiro fala Lopeta e depois fala Giovanni. Ok. Só isto deu bug. Ok. Segundo governo. Primeiro falo eu e depois o Danilo. E não tenho preferência. Ok, impecável. Segunda oposição. Segunda oposição. Primeiro eu, Daniel, e depois o Fran. Ok, impecável. Portanto, sem mais demoras e como está toda a gente cheia de expectativas, vamos então dar início à final e deem-me só uns segundos porque o meu PC decidiu ficar de repente, mas já está de volta. Ok, impecável. E para isso mesmo, chamo então o Primeiro-Ministro para dar início ao discurso dos governos. João António, quando quiseres. Here, here. Só pegar meu cronômetro. Todos me escutam bem, galera? Vamos lá. Então, vou começar em 3, 2... Na verdade, deixa eu fazer um negócio. Meus papéis, eles ficam na lateral, eu não vou aparecer na câmera. Um segundo. Agora sim. Em 3, 2... Meu celular bloqueou, foi mal. Em 3, 2... 1. Senhor presidente, uma coisa que já tem que ficar de cara explícita nesse debate é que nós estamos falando de um país fictício, nós não estamos falando de personalidades nem de pessoas. O que nós queremos defender aqui não é a briga dos dois, as mortes ocasionadas na União Soviética e nem as decorrências que aconteceram naquele país, naquela união de países, porque isto não guarda relação com o debate atual, porque nós estamos falando de um país fictício, nós estamos falando de momentos, condições e contextos completamente diferentes. E pouco importa que a briga que Trotsky teve com Stalin, que Stalin fez com Trotsky, etc. Nós aqui estamos para defender ideias e não pessoas. E nós estamos aqui, enquanto governo, defendendo a ideia de que é melhor que nós fizemos um socialismo
único em um único país para depois pensarmos em qualquer tipo de expansão da revolução. E por que isso? O primeiro ponto, qual que é o frame desse debate, qual que é a métrica que vence esse debate, qual que é o win condition? Dos dois lados há duas ideias, e qual dessas ideias garante a maior chance de sucesso da revolução e principalmente da manutenção dessas pessoas no poder e da expansão mais bem sucedida no longo prazo. Esta é a métrica que deve ser tratada nesse debate. Para tanto, é preciso fazer uma caracterização do que significa fazer uma revolução. O infoslide é claro e ele mostra que a revolução ainda não foi feita, o que significa que nós vamos passar, nesse país fictício, por momentos pré-ruptura, pré-revolução. E como que se dão normalmente esses momentos? Nós estamos falando aqui não de uma reforma política, não de uma troca por meio de eleições de pessoas legitimamente eleitas, nós estamos falando de uma ruptura grave em um sistema e uma ordem pré-estabelecida. Qual que é a implicação disso? Nós não estamos fazendo uma transição pacífica no poder, nós não estamos negociando com quem estava no poder anteriormente, nós estamos fazendo uma ruptura drástica com essas pessoas. E muito provavelmente nós estamos falando de conflito, nós estamos falando de caos, nós estamos falando de instabilidade política e econômica nesse país. Ou seja, em um país no qual você precisa incitar a revolução, você precisa incitar o caos, porque os meios para se chegar ao poder não são os meios legítimos estabelecidos lá atrás, mas sim meios não legítimos pela ordem pré-estabelecida. O que significa que você vai precisar, no pior dos casos, ter que pegar em armas para tomar o poder. E por que eu estou falando isso? E agora eu falei do pré-revolução, agora do pós-revolução. No pós-revolução, muito provavelmente você conseguiu chegar a esse poder, mas o problema ainda há um período de estabilidade no qual o grupo derrotado vai tentar fazer algum tipo de reação, vai tentar retomar o poder para si e vai tentar reestabelecer a ordem no qual ele mandava. Então ainda há uma ameaça de um inimigo interno no qual você precisa lidar e as pessoas foram feridas nessas guerras, as pessoas morreram e há uma instabilidade econômica porque o país parou de se dedicar ao comércio e à circulação de mercadorias e teve que passar por um momento de transição política. Por que eu estou falando isso? Porque existem dois recursos muito importantes e escassos em uma revolução que estão em disputa aqui: tempo e atenção. E por que que o nosso caso leva melhor no tempo e na atenção? Só para engajar rapidamente com o que eu tenho certeza que a oposição vai falar, eles vão falar o seguinte, sobre unicidade dos trabalhadores. Nós temos que os trabalhadores compõem uma classe internacional, no qual nós devemos lutar por todos eles, porque eles vivem nas mesmas condições de opressão. Tudo bem, isso é verdade, eles provavelmente vivem nas mesmas condições de opressão, o que não significa dizer que nós precisamos libertá-los todos ao mesmo tempo. Como nós vamos demonstrar aqui, ao longo dos nossos discursos, é melhor que você dê passos pequenos para que você possa libertar de fato as pessoas e não tenha que regredir para dar falsas ilusões para elas quando a revolução acontece e elas tenham que regredir àquelas condições anteriores. Pode falar, Lopes. É só um esclarecimento. Então, vocês estão defendendo a política de vocês só no curto prazo? Não, calma, deputado, tem 7 minutos de curso, vamos lá. Então, vamos lá. Outra coisa que eu tenho certeza que vai aparecer, não adianta fazer essa cara, Lopes. Outra coisa que eu tenho certeza que vai aparecer por parte da oposição é sobre o boicote que esse possível Estado vai receber por conta de outras potências que não se aliam ao socialismo. Mais ou menos, porque assim, se a gente for trazer para a nossa realidade aqui, né, do planeta Terra, é possível ser um país socialista, como foi a União Soviética, que tinha negociações com países capitalistas, ainda que mitigadas, e também um desenvolvimento interno, que ela conseguisse abastecer no mercado interno, e também, no contexto atual, a China, que é um país socialista de mercado, que consegue dialogar com todas as potências sem precisar ser alinhada com o socialismo. Beleza, vamos lá. Então, no curto prazo, por que a gente vence no tempo e na atenção? Porque no curto prazo é preciso resolver as demandas urgentes da população e da política do país. Nós estamos falando aqui de um cenário caótico, no qual o outro lado vai tentar tomar o poder de você, no qual as pessoas provavelmente estão passando fome, tiveram seus parentes mortos e etc. É preciso, nesse primeiro momento, no curto prazo, a consolidação e a solidificação do poder. E por que no nosso cenário a gente resolve melhor isso? Por quê? Porque o princípio da especificidade e o princípio da proximidade. E essa proximidade se divide em dois. Mas primeiro falando sobre especificidade. As pessoas que tomaram o poder no nosso país específico, elas podem dividir, elas não precisam dividir a atenção com outros países. Então elas podem se especificar nos problemas que acontecem naquele país. Qual que é o problema disso no cenário deles? É que, como nós estamos falando de vários países dos quais nós tentamos incitar a revolução, nós vamos ter que resolver muitos problemas, o que significa que nós vamos ter que dividir a atenção para vários países com contextos completamente diferentes. E o tempo aqui é fundamental, porque a reestruturação e a consolidação do poder deve ser imediata, para que não haja grupos dissidentes que tentem tomar esse poder. Quando nós dividimos a atenção e temos um curto espaço de tempo para consolidar esses novos grupos políticos no poder,
o nosso cenário, ele resolve melhor porque nós conseguimos focar a atenção em um único país e garantir que aquele país consiga se manter no poder, o que atende à minha métrica estabelecida aqui. E pelo princípio da proximidade. Nós estamos falando também sobre a proximidade de entender os problemas, como é também o princípio da especificidade. Os líderes entendem as melhores demandas das pessoas que estão mais próximas a eles, e também de uma proximidade territorial. É mais fácil você deslocar tropas, grupos políticos e negociadores em um pequeno espaço de território e não em um espaço gigante no qual você tem que lidar. Então, assim, o deslocamento territorial é mais fácil do nosso lado e você consegue uma consolidação mais fácil e mais tranquila num país específico do que tentar incitar a revolução em vários outros países. E agora, no médio e longo prazo, para finalizar o meu discurso. O que nós vamos defender aqui é que é preciso liderar pelo exemplo. De nada adianta tentar querer abraçar o mundo e, no final das contas, regredir às condições anteriores. Estabelecendo um único país, reestruturando o poder, consolidando o poder nesse país e demonstrando para o resto do planeta, nesse caso o planeta fictício, infelizmente, que a experiência ali deu certo, nós damos munição, argumento e arcabouço para que os trabalhadores de outros países tenham informação e para convencimento das pessoas e dos grupos políticos a fazer uma revolução. E lá nós conseguimos, de novo, com a mesma estrutura, com a mesma lógica, incitar aquele país, consolidar o poder rapidamente e depois liderar pelo exemplo até conseguirmos construir uma lógica internacional de revolução socialista. Muito obrigado. Obrigado pelo teu discurso. Vamos dar início ao debate no lado das oposições, com o discurso do líder da oposição. Lopes, quando quiseres. Here. Aparentemente eu botei de volta sem querer, mas eu estava só testando o volume do Debate Keeper, eu acho que meu som tá bom e não tem eco, mas me digam se o sino tá audível. Tranquilo? Ok. Ok. Eu vou começar em 1, 2, 3. Eu queria começar só citando que, de fato, a moção nos coloca em um país fictício, mas o deputado tenta usar disso já de cara no primeiro discurso para tentar abstrair toda a realidade material de qualquer situação possível de discussão, né, em relação às ideias do socialismo, o que por si só já é antimarxista, dado o método materialista dialético que envolve qualquer discussão sobre modelos nesse sentido. O país, de fato, pode ser fictício sem problema, mas simplesmente abstrair de todas as regras do nosso mundo, das histórias que já conhecemos sobre o socialismo real e por aí vai, não faz sentido em qualquer debate sobre o tema e não necessariamente precisa ser aceito pela oposição em nenhum momento. E por isso que eu já vou começar, inclusive, depois, logo em seguida, concordando com a métrica de sucesso do deputado. Realmente, a teoria que deveria medir um novo país como esse, uma nova revolução, deveria ser aquela que mais garante a saúde desta revolução, do mundo, da condição dos trabalhadores como um todo, sem problema, mas eu já vou começar dizendo que não é o lado do governo que tem isso. A primeira lógica, isso nem sou eu quem expõe, na verdade, é o Terry Eagleton, que é um dos teóricos marxistas contemporâneos mais relevantes, mais interessantes que existem, basicamente mostra como uma das razões pelas quais a lógica do socialismo precisa envolver terceiros, precisa ser internacionalista, é porque tem dois objetivos maiores no socialismo. O primeiro que eu estou tratando agora é o socialismo precisa basicamente engajar com a lógica da abolição da escassez. Esse é o objetivo maior do socialismo. Um país só não consegue fazer isso em um mundo que tem a sua produção atomizada e dividida entre países. Nenhum país neste planeta tem os recursos para, por si só, sozinho, de fato, abolir a escassez da qual ele quer se livrar e assim libertar a população humana, mesmo que fosse só lá dentro, mesmo que fosse deputado. Basicamente, é impossível fazê-lo, porque países diferentes têm habilidades diferentes, recursos diferentes, tecnologias diferentes, e é só assim, é só coletivamente e internacionalmente que se alcança esse processo. Esse é basicamente o nosso impacto. O Terry Eagleton chama isso de internacionalismo ou nada. Sempre foi essa a lógica do marxismo, e basicamente a lógica de Stalin foi uma abominação surgida na URSS nos anos de 1930. Esse sistema nunca passou por Marx, nunca passou por outros pensadores marxistas, nunca passou por Trotsky e nunca passou por Lenin, porque não faz sentido e não funciona. É impossível alcançar de fato os objetivos do socialismo sem ser internacionalista. Já começa por aí. Mas para além disso, de qualquer maneira, a gente tem outras questões materiais que a gente já reconhece hoje em dia. Uma das grandes questões e razões pelas quais o internacionalismo é bom, não só no marxismo, mas em vários modelos diferentes, é pela razão da troca de cérebros, do compartilhamento de conhecimento e tecnologia que existe nesse mundo. Basicamente, a gente sabe que os profissionais competentes que a gente tem, que desenvolvem as forças produtivas de cada país, desenvolvem as capacidades intelectuais de um país, eles basicamente existem em vários locais diferentes, podem ser desenvolvidos por várias instituições diferentes, e que ter acesso a eles do seu próprio país é bom para você e é bom para os outros também.
também. Essa troca de cérebros, compartilhamento dessas pessoas e do conhecimento, da tecnologia, dos poderes derivados delas, é o que basicamente consegue tornar um país justamente mais e mais desenvolvido. Isolamento é ruim para o país que está fazendo isso e é ruim para os outros países que também não vão ter acesso aos seus mesmos recursos. Essa troca de recursos materiais que eu citei antes, ela é complementada pela troca de recursos intelectuais também. Mais uma vez, é só assim que o marxismo consegue, de fato, chegar aos seus objetivos finais. É só assim que ele consegue realmente se desenvolver dessa maneira. Essa é uma das principais formas de gerar isso. E um complemento, inclusive, é que isso também gera laços. Essa lógica de amizade e justamente de compartilhamento de ideais entre países comunistas é uma coisa absolutamente vital também para a questão internacionalista do marxismo. É por isso, inclusive, que mesmo a URSS já criava, por exemplo, a Universidade pela Amizade entre os Povos, por exemplo, que era focada na instituição, na criação e na formação de pessoas advindas de países do terceiro mundo. Isso sempre foi uma coisa importante, isso sempre foi central e é um dos pilares, sim, do internacionalismo. É só assim que você desenvolve, inclusive, intelectualmente o seu país. Mas, em seguida, inclusive, a gente também tem uma melhor alocação de recursos das forças produtivas. Uma das poucas, na verdade, vantagens do capitalismo acima do socialismo é que ele aloca forças produtivas de maneira melhor. Então, você vai entrevistar a gente nos países comunistas, eles basicamente falam, olha, tinha uma fábrica que podia funcionar com 3 mil pessoas, mas ela funcionava com 30 mil, porque a gente precisava dar pleno emprego para todo mundo. Isso gera uma estagnação das suas forças produtivas. Tem menos criatividade, menos demanda, menos forçar, basicamente, com que as pessoas se conduzam para novas atividades produtivas, para novos contextos nesse sentido. Como que o internacionalismo resolve isso? Países diferentes têm territórios diferentes, capacidades diferentes, demandas diferentes, problemas diferentes, e tudo isso diz para as pessoas o seguinte, ok, nós podemos incentivar populações diversas a transitar por esses territórios interconectados, internacionalistas, de maneira que elas consigam resolver essas questões. Talvez não plenamente, mas muito melhor do que o que acontece dentro de um país, pura e simplesmente, em que você satura locais e espaços produtivos, porque você não tem mais onde mandar as pessoas trabalhar no sentido, mesmo que o trabalho seja muito difícil. É assim que funciona a nossa história, basicamente por conta dessa mesma noção. Socialismo em um só país, desenvolver só força produtiva aqui dentro, então a gente, na verdade, estagna, não desenvolve. Uma das pedras no caminho do desenvolvimento comunista dos países que a gente já conhecia. E não uma vantagem que ele criou em relação aos outros de qualquer maneira. É uma das poucas vantagens do capitalismo sobre o socialismo, e basicamente resolver isso é o que vai alocar cada vez mais para cima a velocidade do desenvolvimento comunista nos países que a gente tem. E por último, um argumento complementar principal, só para constar. Eu falei que tinha 2 objetivos maiores no começo. O primeiro, a abolição da escassez, que é material, mas o segundo, justamente, exatamente o que o Antônio Sena adiantou, que é a libertação do gênero humano. E, mais uma vez, é uma questão que passa por todo pensador comunista neste planeta. E por que isso é tão relevante assim quando a gente fala em termos de comunismo, internacionalismo e por aí vai? Porque se não foca na libertação do gênero humano, não é socialismo. Não é uma revolução de fato. Não é algo que genuinamente fala e se preocupa com a lógica de, beleza, eu quero libertar as pessoas. Eu quero que elas entendam que a realidade material escassa na qual elas vivem, cooptadas por elites específicas, nas garras de terceiros, não funciona para elas. E é por isso que surgem as internacionais comunistas, é por isso que sempre se incentiva essa lógica mundo afora. Porque não dá para você simplesmente libertar um povo, uma raça, uma etnia, um gênero. Essa nunca foi a lógica marxista e nem pode ser. Se for para agir dessa maneira, você não só tem as diversas perdas de ganho material que eu já desenvolvi aqui, mas você perde o que é essencialmente a essência principiológica do comunismo. Você se perde nessas questões. Você vira basicamente as aberrações ideológicas que a gente hoje em dia zomba nas nossas retomadas históricas. E isso é um ponto de informação? Lopes, como você acha que a comunidade internacional vai reagir a um país comunista tentando intervir em revoluções em outros países? Ok, bom, na verdade vai acontecer provavelmente como já aconteceu, que basicamente isso também coloca os países em conflito. Mas como os conflitos já existem ali dentro, e na maior parte das vezes na nossa história, as forças comunistas de resistência são derrotadas na ausência de parceiros, ele basicamente não fica mais do nosso lado que qualquer outra coisa. A força comunista investida nesses países é o que garante pelo menos uma chance de libertação do gênero humano naqueles espaços também. Na falta disso, esses países simplesmente perdem. E de qualquer maneira, diga-se de passagem, os países comunistas não são muito bem tratados no território pacífico, não. Vocês vêm colocar a China aqui como exemplo de comercialização, mas a gente sabe muito bem que o que marca a história dos países comunistas, mesmo aqueles que ficam quietinhos no seu canto depois de libertação do território como Cuba, é de centenas de tentativas de assassinato de seus líderes, é de criação de crises políticas, econômicas e muitas vezes até militares em relação a esses países. Então, só falar, tipo assim, não dá para a gente comercializar de boa e resolver o problema da escassez, já é falso, e vir com essa pergunta de falar, como os outros países capitalistas reagem quando vocês estão intervindo em outros locais. Provavelmente da mesma maneira que a gente diria se a gente ficasse quietinho no seu canto. Porque a gente sabe como o capitalismo vê o comunismo como o maior inimigo deste planeta, justamente porque ele visa a libertação do gênero humano daquelas correntes que existem nesses locais. Os países capitalistas nunca permitem o desenvolvimento deles. A China é só uma exceção, justamente porque ela vai no caminho contrário, porque existe 1 milhão de polêmicas sobre se ela sequer é comunista ou não, se quer estar desenvolvendo competentemente a vida e o desenvolvimento humano das suas forças ou não. Toda essa lógica, todos os pontos praticamente desse debate principiológicos ou materiais não estão do lado do governo, e tentar se proteger atrás de um país fictício para falar que sim, não funciona. Obrigado pelo discurso. Vamos prosseguir com o debate.
com o discurso do adjunto do líder da oposição. Gabriel Guia, quando quiseres, here. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Só tirar essa cara. Barulho. Tá. 1, 2, 3. O fundamento da primeira oposição é que Marx não disse isso. Veja que eles ignoram que existe uma evolução teórica de o que é marxismo, do que é esquerda, de qualquer coisa. Veja que eles querem dizer que, mas Lenin falou, o Trotsky, a lógica trotskista também discordava de Lenin em várias coisas. Veja o próprio papel dos camponeses numa revolução. Para Lenin, esses camponeses tinham um grande fator, para Trotsky não, eles deviam morrer porque eles eram revolucionários. Se eles estão dizendo que esse purismo ideológico não está em Marx, eles já estão simplesmente equivocados em tentar pintar um princípio nesse cenário. Veja que a gente está falando aqui de um você na moção. Existe um você aqui no slide que diz que basicamente você quer a revolução. Então não é algo em geral, que é bom para a população em geral ou não. É uma lógica de um incentivo desse stakeholder que tem para ser mantido e para ser bem sucedida essa revolução. A lógica de dever moral com trabalhadores do mundo unidos que a oposição traz aqui, ela é minimamente equivocada, porque a gente está falando aqui de uma, primeiramente, no curto prazo. A gente precisa fechar os nossos problemas, resolver os nossos problemas para tentar se lançar geopoliticamente global. Se o partido depois quiser ir lá e modificar a lógica que eles estão trabalhando, isso não está no escopo da moção, tá bom? Então veja lá, primeiramente, que a revolução já foi realizada. Esse framing de fragilidade social que o Senna traz é o que majoritariamente mostra que a gente precisa resolver nossos problemas antes de entrar e tentar resolver o problema dos outros. Veja que numa lógica de partido único, controle da mídia, controle da propaganda, a gente consegue controlar a narrativa de que a gente tem sucesso. Que o nosso caso é um caso de sucesso, que a gente consegue mostrar a população interna, e a população interna é o sustentáculo de qualquer regime, seja capitalista, seja comunista. A gente precisa fazer com que essas pessoas apoiem o nosso governo. E a gente não pode deixar para que pessoas contra o governo ganhem voz, ou ganhem espaço, ou qualquer coisa que vá nesse sentido. Então, a população sendo sustentáculo, ela precisa ter as suas necessidades atendidas. Você precisa dar comida para ela, você precisa dar segurança para ela, ao invés de pensar, nossa, o meu ideal, o meu princípio é super mais importante, porque agora eu preciso libertar também o trabalhador do meu país vizinho, do país que vive num outro continente. Coisas que muitas vezes são muito difíceis e que, na verdade, criam rusgas com outros países da comunidade internacional que a gente precisa dialogar no contexto, no status quo. Veja um exemplo que eles tentam trazer aqui. A gente precisa do apoio ao governo central, porque essa força vem de dentro. É onde a gente consegue implementar reformas realmente comunistas, é onde a gente consegue realmente fazer leis, políticas que modifiquem a realidade das pessoas internamente. Tendo um partido único, sem oposição mesmo, para a gente conseguir passar essas medidas sem uma lógica. Veja que os casos de China e União Soviética já matam a troca de cérebros que, basicamente, tenta trazer aqui a oposição. A União Soviética foi a primeira a mandar um foguete para o espaço. Então, dentro desse cenário, ela também tinha um tipo de desenvolvimento. Nada óbvio que o nosso país também não tem um tipo de desenvolvimento. Existe hoje, num cenário de globalização, que essas pessoas conseguem se contatar, conseguem realmente ter intercâmbio de algumas coisas. E se a gente consegue realmente focar no desenvolvimento interno, tal qual a China fez, por exemplo, a gente consegue depois se lançar na geopolítica global. Portanto, não adianta começar a pautar o trotskismo de início de revolução, porque o que acontece é que ele pode regredir e a gente perder qualquer tipo de avanço. E nós, enquanto agentes da moção, não queremos. Veja que há um backlash internacional na medida que, em qualquer contexto, existe uma rejeição da mídia liberal burguesa, da lógica de todos os outros países capitalistas contra qualquer tipo de regime comunista. Já existe algum tipo de backlash, então eles tendencialmente querem tirar esse governo, querem tentar tentativa de assassinato ou qualquer coisa que vá nesse sentido, tá bom? Então a gente precisa também de um controle interno muito forte para evitar que traidores ingressem nos quadros do partido e até mesmo matem nossos líderes. Veja que a lógica trotskista é uma lógica mais aberta. Você não precisa ter compromisso ideológico com o partido para ingressar, porque para ele a conscientização vem no meio, vem no processo. Só que acontece que você pode simplesmente ter uma facilidade muito maior para ingressar traidores dentro dos quadros do partido, irem lá e fazer os atentados que vocês acham péssimos. Então, dentro do nosso cenário, a gente tem menos permeabilidade dessa revolução dar errado, não matando o nosso líder. Então, esse backlash internacional, quanto menos a gente se intromete nos outros países, menos as chances deles tentarem se intrometer conosco. Vê a China. A China fez isso durante séculos e ninguém ia lá encher o saco dela. Quando ela começou a se jogar um pouco mais ali no Mar da China, quando ela começou a se jogar um pouco mais nos países do lado, os Estados Unidos veio intervir, a Grã-Bretanha lá atrás veio intervir. Então, dentro de todo esse cenário, o nosso país, ainda mais fragilizado, vai ter dificuldade de se estabilizar e realmente conseguir fazer passar essa lógica. Então, quanto menos atenção, menos ameaça a gente tem para sofrer. Veja que a lógica de abolição de escassez dele é tipo, nosso cenário tem menos boicote, porque o boicote internacional vem, olha, o país fictício aqui está querendo fazer mais revoluções em outros locais, eu quero frear isso, eu vou simplesmente parar de fornecer commodities ou qualquer coisa para ele e negociar com ele.
Mas no nosso cenário, como ele já quietinho na dele, tá ali falando, ó, tô aqui, olhando para mim, beleza? Não sou ameaça para ninguém, tô de boa, autodeterminação dos povos, eu quero fazer isso. Então, você vai querer, a maioria dos países capitalistas em geral vão querer negociar com o país porque dinheiro é dinheiro. O cara pensa no lucro, ele fala, cara, igual eles fazem com a China, eles têm que entregar, fazer uma joint venture lá na China para entregar a tecnologia deles, eles fazem porque dá dinheiro pra caralho. Então, no nosso cenário, pensando num país que realmente seja lucrativo para outras empresas globais, não significa que a gente vai ter simplesmente uma escassez de recursos. Esse é o pior cenário que a primeira oposição tenta tratar, e eles não me dizem como num cenário onde eles podem sofrer um backlash internacional. Eu adiantei isso no ponto de formação. Tentei dar ações de engajamento. E eles não me mostram como efetivamente os países vão continuar negociando como se fosse tudo bem. Ou uma lógica de que essas outras revoluções em outros países com contextos diferentes também dariam certo. Então, essa lógica de liderar, por exemplo, é matar o capitalismo por dentro. Não é só curto prazo que a gente está falando aqui. É a longo prazo a gente precisa estabelecer esse regime e fazer com que seja sólido internamente. Vai, Daniel. Guia, dado que a China teve diversas guerras com o Japão e a Inglaterra, esse apoio e esse respeito internacional simplesmente não existe, assim como você fala. Quando a China começou a ter guerra e se fudeu, como por exemplo, você teve a lógica da China do século da humilhação contra o Japão, contra a Grã-Bretanha, a China ficou quietinha depois disso, ela ficou quieta, fingindo que era um país que estava na ordem global, ajudando todo mundo, e dentro desse cenário ela conseguiu até mesmo a liberação de Hong Kong, que era uma mina de dinheiro da Grã-Bretanha para a China. Ela ficou quietinha, parecia não uma ameaça, e ela conseguiu realmente concessões dos países capitalistas, porque eles viam dentro desse cenário, na verdade, não uma ameaça. Então veja que o que liga no nosso cenário, o que liga no cenário da oposição é uma suposta solidariedade global, que é muito mais difícil de você conquistar. Veja que a gente está falando aqui de incutir essas ideias nas pessoas, é mais difícil porque você tem, primeiramente, conflitos geopolíticos normais, de, por exemplo, se o nosso país está localizado no Oriente Médio, é bem provável que ele tenha problemas com outros países, ou em qualquer lugar do mundo existem esses conflitos étnicos, que na verdade são realizados. Então, esses fatores de identificação não existem. No nosso, a gente está incutindo nacionalismo nessas pessoas, pensando, o nosso trabalhador aqui é muito forte. Essa é a maior força de identificação que a gente tem, porque a gente está lidando com, primeiro, uma comunidade de interesses, então as pessoas veem no outro um interesse urgente a ser realizado, alguém que pode te ajudar a curto prazo. Isso é muito mais fácil de ser assimilado do que uma suposta abstrata solidariedade global. O segundo fator de identificação é a linguagem. Então você vê uma pessoa que fala a mesma língua que você tendencialmente tende a ver ela menos como um inimigo do que uma pessoa que fala uma língua distinta, até mesmo pelos históricos de conflitos geopolíticos que podem acontecer em qualquer cenário. E essa lógica de pertencimento a um país só, e não a uma lógica abstrata global trotskista, a lógica é que basicamente as pessoas se sentem mais pertencentes e tendencialmente tendem a apoiar mais um governo central. A lógica de conflito entre possíveis governos centrais desses diversos países gera, na verdade, mais conflito e desestabiliza ainda mais o cenário de uma revolução bem-sucedida. Portanto, nós faríamos com base no que Stalin pregava. Obrigado pelo discurso. Vamos continuar o debate com o discurso do adjunto do líder da oposição, Giovanni, quando quiseres. Here. Olá, todos me escutam bem? Deixa eu só aproveitar, como é de praxe nas finais, fazer um pequeno agradecimento à minha dupla Pedro Lopes. Segunda vez que duplamos, segunda vez que chegamos à final, primeira vez não deu, agora vai. Isso é incrível, não tem nem QI para acompanhar a velocidade do seu raciocínio, por isso que a gente perde, geralmente. Mas daí, cara, é sempre um prazer. E estou muito feliz de estar compartilhando essa final com gente que eu admiro tanto, Tomás, Danilo, Senna, Guia, Rocha, Franco, vocês moram no meu coração. E, claro, Micarla, muito obrigado por você estar assistindo aí de casa, e é muito fofo que você esteja me apoiando, e também fica o salve. Comece em um segundo. Vai ser um pouco rápido, viu? Então, brace yourselves. Ah, nem avisei. POIs no chat, por favor, tá? Três, dois, um. Mesa, 2 pontos nesse discurso, o princípio e a consequência.
principiológico, mesa, a liberação do proletário e dos proletários do mundo univos. Existe um princípio, que é o princípio da autodeterminação, princípio que está sendo negado aos proletários de todo o mundo. Perceba, mesa, que no nosso país fictício nós conseguimos. Nós vencemos, nós tivemos sorte. Mas essa não é o status quo de milhares e milhões de pessoas que hoje são jogados à marginalização extrema. Estamos falando de negros, pobres, mulheres que têm o seu dinheiro taxado e não recebem representatividade, políticas públicas, são assassinados, são explorados, são negados a sua capacidade produtiva por ser jogado em prisões, no caso dos negros. Se, mesa, eu luto contra uma injustiça quando é contra mim, mas quando eu consigo o que eu quero, eu paro de ativamente ser contra as injustiças que os outros sofrem. Isso está errado. Mesa, isso é uma visão egoísta, é uma visão mesquinha, uma visão pouco solidária, uma visão pouco socialista. Mesa, se você se liberta da escravidão, mas você não liberta o seu irmão e nem tenta libertar o seu irmão, você está sendo negligente com a liberdade que lhe foi dada. Perceba, mesa, como esse argumento é independente de consequências práticas, porque mesmo que o governo ganhasse totalmente no clash pragmático das consequências, não se envolver na seara internacional é dar as costas para quem sofre e é imoral em si. Perceba quando no fim de Black Panther, quando a Wakanda abriu as portas, mesmo que fosse autossuficiente, ela fez isso porque a situação dos negros do mundo inteiro era de opressão e eles escolheram parar de se isolar e se importar com os outros. Meta-análise, nós não precisamos das consequências para ganhar nesse argumento. O governo tem que, se quiser ganhar, engajar com um ponto totalmente principiológico, e eu não estou nem aí para as consequências, mas, mesa, adivinha, a gente ganha nas consequências. Segundo ponto nesse discurso, poderes externos vão boicotar a sua linda existência socialista se você é um país ilhado na sua fantasia utópica. Duas análises. Em primeiro lugar, codependência de recursos e, em segundo lugar, autodefesa. Mesa, codependência de recursos. Perceba que é crucial a existência de um bloco de países socialistas para que isso seja sustentável no longo prazo. Novo mecanismo é um mecanismo muito simples. Troca favorável e troca desigual nas relações internacionais. Quando você troca com países que ideologicamente são parceiros seus, então não querem lucrar em cima de você, tem todo um incentivo para que você prospere no longo prazo, perceba como é um incentivo para uma troca mais justa, com menos juros, com menos strings attached. Só que quando você troca com o Ocidente, você está trocando com juros mais altos, com contrapartida de austeridade, com coisas que podem até ser benéficas no curto prazo, mas no longo prazo te condenam a estar e chutam a escada do desenvolvimento, te condenam na condição de subdesenvolvido. Uma refutação integrada aqui ao caso do primeiro governo é que eles falam, mas a China e o RSS se comunicavam com todas as potências. Casos muito específicos, mesa. A China tem um território gigante, uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, e no caso da Rússia, além do território gigante, é extremamente rica em recursos naturais valiosos pelo capitalismo, como o gás natural. Então, o cenário mais razoável nós não temos nem o território e a população da China, e nem super recursos naturais da Rússia. Provavelmente a gente ali, um país aleatório e médio da América do Sul ou da África. O impacto desse ponto da codependência de recursos, mesas, é muito simples. 3 impactos. Em primeiro lugar, eu estou aumentando o bem-estar da minha população no longo prazo, porque perceba que desde o Lopes você já percebe que é muito difícil um país sobreviver sozinho quando você tem essa ideia socialista, tem um incentivo dos capitalistas te boicotarem, porque eles querem ganhar a guerra hegemônica e querem mostrar que o seu modo de viver e o sonho americano é a melhor coisa do mundo, então você está salvaguardando o bem-estar da sua população porque você tem as trocas favoráveis. Mas, em segundo lugar, você está garantindo o bem-estar de outras populações, de outros países, ou seja, você não está se preocupando só com o seu, então a gente tem, inclusive, numericamente, mais bem-estar do nosso lado, porque não é o bem-estar só da minha população, é o bem-estar de outras populações, e, em terceiro lugar, a sobrevivência do sistema socialista no meu país no longo prazo. Sabe por quê, mesa? Porque como que uma revolução ocorre? Uma revolução ocorre quando as pessoas estão insatisfeitas. Se você não se preocupa com o longo prazo e você não se preocupa com a sua sobrevivência no longo prazo, vai vir uma revolução te suplantando e acabando com o seu sonho socialista. E o que vai acontecer? Para você tentar manter o seu socialismo, você vai começar a ser autoritário. E quando você é autoritário, você traiu o socialismo. Mesa, segundo ponto, autodefesa. Eu quero que o primeiro governo e o segundo governo me digam o que acontece quando um país capitalista decidir entrar em guerra com você. Seja quando eles fazerem uma intervenção direta, como os Estados Unidos faz, ou seja também usando proxy, como no caso da Síria. Se você está ilhado internacionalmente, você não cria um deterrent o suficiente para fazer com que a intervenção não valha a pena. Mas, mesa, tá bom, isso é um pior cenário?
Talvez. Não vamos tão longe. Vamos falar de golpes internos que são fomentados pelo Ocidente e, em especial, pelos Estados Unidos, que tem incentivo de boicotar os nossos países socialistas. Quando você não tem apoio internacional para lidar com isso, é mais fácil você ser overtaken, tanto porque você tem um deterrent menor dos países de influenciarem na sua política, como você realmente tem menos recursos, então a sua população está mais infeliz, então é mais fácil da população comprar a ideia de que o socialismo deu errado e que a gente tem que dar um golpe. Resposta prévia ao segundo governo, se eles falarem que a Rússia e a China vão continuar ajudando a gente e cooperando internacionalmente com a gente, porque a gente é socialista, isso é internacionalismo, isso é para o nosso lado. Agora vamos ser muito comparativo mesmo, e vamos falar de trade-off. Por que esse trade-off vale a pena? Porque a existência em longo prazo do sistema socialista é mais relevante que garantir mais bem-estar no curto prazo por 3 razões. Em primeiro lugar, fatores imprevisíveis. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer um motivo de força maior, como uma pandemia, um desastre natural. Não vou acertar POIs, viu, gente? Desculpa pela falta de engajamento. Mais cedo ou mais tarde pode acontecer um motivo de força maior, como uma pandemia, um desastre natural, que acaba com a sua terra agricultável, que some com seus peixes, e quando você está focado só no interno e não no externo, você está com problema. Mas, em segundo lugar, pragmaticamente, se você tem mais bem-estar no curto prazo no mundo do governo, e a gente pode conceder isso, digamos 10x de bem-estar, a gente fica feliz em ter 5x no curto prazo, se isso significa, 1, crescimento desses 5x no longo prazo, e 2, sobrevivência do socialismo, que não vai perder para o capitalismo para transformar esses 5x, ou os 10x que eles ganharam no curto prazo, em 3x no longo prazo. Agora, a refutação direta ao caso do primeiro governo, eles concedem demais, eles falam, não, a gente vai organizar a casa e depois vai para o longo prazo para o internacionalismo. Se eles falaram que no longo prazo eles querem internacionalismo, eles estão concedendo demais, concedendo para a gente. Segunda coisa, eles estão falando, a gente quer liderar pelo exemplo, a gente quer ser um exemplo bem sucedido. Só que não só a gente já mostrou como eles têm graves problemas de sobrevivência no longo prazo, como é muito questionável esse argumento de liderança pelo exemplo, quando você é um país que vira as costas para os seus irmãos que estão em luta em outros países. Como que isso é um exemplo? Perceba que os países, as populações, se importam com quem os ajuda. Se você só está focado no interno, os países capitalistas vão oferecer acordos que são favoráveis no curto prazo para países que poderiam ser seus aliados, mas que você virou as costas e agora ele faz um acordo e coloca como condição não fazer mais trocas com você, como o embargo que os Estados Unidos fez para Cuba. Perceba como isso é plausível, porque o Ocidente capitalista tem todo o incentivo de boicotar o socialismo e tem o upper hand de domínio do sistema financeiro global. Mesa, por todos esses motivos, princípio, consequência, impacto, mecanismo e meta-análise. Muito orgulho de vir a esse debate com o meu amigo Lopes. Muito obrigado pelo teu discurso. Vamos prosseguir com o debate das bottom halves, ou das segundas casas, ou de que termo vocês preferirem, com a extensão do governo. Tomás, quando tu quiseres. Here. Está-me tudo a ouvir? Sim? Ok. Vamos só pôr aqui o cronómetro no computador. Está. Espera, tenho que ir ao Google, desculpa. Cronómetro, blá. Desculpa, tem um atraso só. Ora bem. Prontos? 3, 2, 1. Mesa. Antes de começarmos este debate, nós temos que perceber onde e como ocorrem as revoluções. As revoluções nunca ocorrem num vácuo. Qualquer revolução, independentemente do sítio onde ocorre, em qualquer parte do mundo, acontece sempre num determinado território, com um conjunto específico de pessoas que passam por um conjunto específico de condições materiais e imateriais. O que é que isto quer dizer? Que qualquer revolução tem necessariamente de interagir com as condicionantes sociais, culturais e políticas de um determinado território. Ou seja, para todos os efeitos, quando uma revolução acontece, esta acontece num território onde o conceito de Estado, nação, idioma, tradições, a burocracia, etc. existem e as pessoas encarem estas situações como reais e interagem diariamente com elas. Ou seja, para todos os efeitos, eu, Tomás, português, quando ocorre um choque revolucionário, eu tenho um sentimento de ser um português que fala português e se sente português. Em suma, eu tenho uma identidade nacional, acredito num conjunto específico de instituições, de organização social, de organização governativa, acredito que o governo faz coisas, acredito que as câmaras municipais fazem coisas e estou habituado a esta forma de gerir os assuntos primários do meu país. Ou seja, eu, enquanto habitante médio de um determinado Estado, eu estou habituado a que este Estado funcione de uma determinada maneira. O meu discurso vai se dividir em 2 grandes setores de vantagens para o socialismo num só país.
vantagens endógenas, ou seja, internas, e 2, vantagens exógenas, ou seja, externas. Comecemos pelas vantagens internas. Em termos de uma comparativa entre mundos, no mundo da oposição, onde esta revolução ocorre de forma extremamente difusa, vasta, disseminada, e que procura ignorar fronteiras, que procura ignorar os Estados, que procura ignorar os modelos de organização social e política vigentes, basicamente o que procura não é propriamente ajudar os proletários dos Estados-nação especificamente, mas sim ajudar as classes favorecidas de um largo bloco regional e alargado. Ou seja, o que isto basicamente implica é necessariamente uma construção de instituições ad hoc para conseguir manter a ordem social naquela região e educar esta população alargada para o socialismo de forma mais ou menos homogénea entre estes países que são claramente heterogéneos e têm interesses distintos e basicamente criar uma espécie de proto-mega-estado regional onde não existem proletários portugueses, nem brasileiros, nem espanhóis, nem ingleses, mas sim um grande bloco de proletários unidos para derrotar o bicho-papão do capitalismo. Reparem, mesa, que a oposição tem um ónus, e a primeira oposição ainda não o fez, de explicar como é que estas pessoas vão abandonar grande parte daquilo que é a sua identidade nacional interna e a forma de funcionamento interno do Estado, as instituições nacionais às quais elas estão habituadas, as lógicas de coesão territorial a que estão habituadas, em prol de um sucesso coletivo vago de um grupo muito alargado de comunidades com as quais dificilmente se identificam e com as quais não têm qualquer tipo de empatia, fora uma vaga referência ao odiamos todos o capitalismo. Porquê que isto é problemático ou, acima de tudo, ineficiente? Comparemos com o modelo de revolução que nós no governo trazemos. Reparem, o que caracterizou as revoluções, como por exemplo as revoluções marxistas em Angola ou em Moçambique, que foram bem-sucedidas na libertação dos seus povos a partir do momento em que aproveitaram esta identidade nacional dos seus povos para atacar o opressor imperialista, ou seja, Portugal, e usaram as instituições criadas pelos portugueses para derrotar os próprios portugueses. Ou seja, reparem que a mesma lógica se aplica também, por exemplo, à China, que criou uma lógica ultranacionalista e de orgulho nacional para combater os inimigos do povo e apelando às forças unidas da nação chinesa contra as forças ingerentes do capitalismo e, acima de tudo, do imperialismo japonês. Reparem que a partir do momento em que apelamos a esta união nacional, mais facilmente organizamos um grupo de pessoas em prol de um esforço comum, ou seja, a revolução. Ou seja, mesa, nenhuma revolução é bem sucedida sem uma mobilização forte das massas. E mesmo que eu possa admitir até certo ponto que um proletário chinês possa ter alguma empatia com um proletário brasileiro porque tem um inimigo comum no capitalismo, esta empatia nunca comparará à empatia com um proletário chinês sendo por outro proletário chinês ou com o brasileiro sendo por outro brasileiro. Precisamente porque ele partilha naquele momento revolucionário uma história comum, uma língua comum, uma cultura comum e instituições comuns. E eu, como ser humano que pertence a uma comunidade com os meus pares, vou estar muito mais investido na revolução a partir do momento em que eu luto nesta revolução com aquilo que são os meus irmãos, com o meu povo, com os meus pares e com as pessoas com quem eu sempre vivi. E isto, mesa, é o que faz com que o sentimento revolucionário cresça, que os exércitos revolucionários tenham recursos e recrutas para lutarem pela revolução e que as pessoas estejam dispostas a fazer todo o tipo de sacrifícios para que a revolução seja efetivamente bem sucedida naquele território. Outra vantagem em termos do socialismo num só país é a capacidade das forças revolucionárias utilizarem os próprios aparelhos estatais, governativos e produtivos que já existem para fortalecer o próprio Estado. Ou seja, a partir do momento em que as forças revolucionárias focam internamente e usam os meios de produção do próprio país e utilizam as máquinas burocráticas do próprio país e usam as armas culturais do seu próprio país, mais eficiente isto se tornará nos forças revolucionárias. Reparem como o choque nas instituições vigentes é muito menor a partir do momento em que eu, como força revolucionária, uso o próprio Estado e a própria identidade para reformar o Estado em si e levar, portanto, aos impactos positivos desta revolução, o que leva a menores tempos de adaptação e mais capacidade para este Estado reagir a forças revolucionárias a partir do momento em que se foca nos seus assuntos internos. E isto, mesa, é o motivo pelo qual a União Soviética durou 70 anos, a China continua viva, enquanto os movimentos orgânicos e dispersos, como por exemplo a Comuna de Paris e as comunas anarquistas na Catalunha, caíram ao fim de alguns meses ou poucos anos, precisamente porque tinham uma máquina burocrática que era incrivelmente menos eficiente, porque rejeitaram também as noções de Estado-nação e de máquina estatal. Vamos às vantagens exógenas e externas. Reparem como o modelo de socialismo num só país traz um conjunto alargado de vantagens no mundo globalizado em que os Estados são os principais atores. Reparem como a primeira oposição diz, e bem, que diferentes Estados têm diferentes necessidades e interesses. E nós acreditamos que é muito mais fácil para os Estados revolucionários intervirem e interagirem na arena internacional a partir do momento em que são uma comunidade coesa e homogénea internamente, em que toda a gente faz parte desse território, rema na mesma direção e consegue impor os seus interesses e necessidades posteriores.
Reparem como no mundo da oposição temos um conjunto extremamente heterogéneo de comunidades, que muitas delas nem sequer serão estados fortes, ou se calhar nem são estados de todos, porque a lógica trotskista é que a existência de fronteiras impede uma revolução bem-sucedida, que tem, basicamente, necessidades, estes estados ou proto-estados, e interesses incrivelmente distintos entre si, e que não têm a capacidade de expor nem de replicar os seus interesses na área internacional, porque eles são simplesmente abafados pelas comunidades com maior poder. Ou seja, a partir do momento em que nós criamos uma massa alargada e regional de comunidades, o interesse da comunidade mais forte, e que vai projetar mais poder dentro deste bloco regional, vai querer necessariamente impor os seus interesses aos restantes membros, ou seja, no melhor dos cenários, irá ignorar os interesses dos países com menor poder, e no pior dos cenários, irá fazer um projeto imperialista de dominação daquelas comunidades em prol de salvaguardar os interesses da maioria. No nosso mundo, do governo, os interesses de todas as comunidades, por mais pequenas que sejam, serão sempre respeitadas, porque estas comunidades e estados são necessariamente independentes e gerem os seus próprios assuntos. E reparem como a primeira oposição tenta pintar o socialismo num só país como isolacionismo. Isto é factualmente mentira. O facto de tu quereres resolver os problemas das classes favorecidas no teu próprio país não implica necessariamente que ignores todos os outros. Aliás, muitas vezes é precisamente o contrário, e pelo menos do nosso lado não existe ingerência. Reparem como a União Soviética, literalmente liderada pelo Stalin, foi o país que mais fez pelas revoluções marxistas de outros estados. Repara, Giovanni, o teu princípio lógico confunde ingerência com ajuda e autodeterminação dos povos. Reparem que, em momento algum, o facto de existir socialismo num só país apenas quer dizer que tu, enquanto país socialista, não vais entrar no território do outro país revolucionário, nem agir nos seus próprios assuntos. Reparem como o princípio marxista é muito mais respeitado do nosso lado, a partir do momento em que nós respeitamos a autodeterminação daqueles povos revolucionários, e simplesmente eu ajudo estes países com coisas como dinheiro, armas, subsídios, para que este Estado efetivamente seja capaz sozinho de derrotar os inimigos da revolução. Obrigado pelo discurso. Vamos prosseguir com o debate, com o discurso de extensão da oposição, com... sem querer apaguei aqui o nome de quem é que vai falar agora, mas penso que seja o... Deixa-me ver se eu relembro. Não sei se... Digam-me lá quem é que fala primeiro, desculpa, eu sem querer apaguei aqui as notas. É o Daniel, certo? Exatamente, é o Daniel. Daniel, quando quiseres, here. Vocês me escutam? Deem só um joinha aí, por favor. Tá. Começando em 4, 3, 2, 1. Mas eu gostaria de primeiramente responder aqui o desafio da segunda defesa, justamente quando eles falam que a gente precisa provar que sim, que aquela população vai ser capaz de aceitar essa lógica solidária de realmente salvar outros países e não só ter uma visão egoísta de focar somente nos problemas internos. Por que a gente acredita que isso é possível? 3 motivos em relação a isso. Primeiro, justamente porque pela própria pressuposição da moção de que você de fato já atingiu um cenário de revolução, você já tem incutida nessa própria população essa mentalidade de solidariedade, essa mentalidade coletivista, essa mentalidade cooperativa. Então, na verdade, é justamente o contrário. A partir do momento em que a gente não dá vazão e não dá... A gente diz internamente para aquela população que ela tem que ter uma mentalidade totalmente coletivista, mas aí, quando a gente consegue finalmente o nosso fim, a gente vira para eles e fala, ok, agora você não precisa mais ter essa mentalidade coletivista e solidária. A gente, na verdade, está rompendo, a gente está, na verdade, gerando uma fissura dessa coesão do princípio comunista e de toda essa chama e essa paixão revolucionária que existiu antes. Então, você tem muito mais probabilidade de desilusão e decepção com a causa comunista como um todo. Agora, o segundo motivo é justamente que não vai ser exatamente uma busca e uma ajuda a nações muito distintas. A gente não está falando de um país latino-americano ajudando na revolução na China. A gente está falando, por exemplo, de países que já têm uma identidade comum razoavelmente parecida, como, por exemplo, países latino-americanos, de fazer, sim, e ajudar revoluções em países próximos, como, por exemplo, foi o Che Guevara, que não só fez a revolução no seu país, mas também foi em direção a vários outros países, tentando fazer justamente esse movimento de libertação. Então, essa identidade coletiva existe, sim, já no nosso cenário. Agora, o terceiro e último motivo é, mesmo se a gente apelar totalmente para o auto-interesse, para o egoísmo dessa população, isso já existe, porque justamente isso é uma condição de você assegurar que aquela revolução do seu próprio país vai dar muito certo, ok? Como que a gente garante isso? Primeiro, a primeira garantia aqui é que justamente se esse país não adotar isso, ele vai ficar isolado do ponto de vista econômico, e a única saída que ele vai ter não é justamente ficar produzindo internamente numa bolha, mas é acabar tendo que recorrer ao comércio com algum país, país capitalista. Obviamente não vai ser um dos países mais capitalistas, mas ele vai acabar tendo que ceder a isso, como aconteceu, por exemplo, na União Soviética, que ela teve que fazer algumas medidas nesse sentido, certo? Por quê? Porque justamente essa é a lógica
do capitalismo. Quando você não consegue, de fato, fazer essa cooperação e essa visão coletivista, você acaba tendo que ceder e fazendo como a União Soviética fez com a NEP, que é uma aproximação maior com o mercado, e você tentar fazer com que a sua indústria consiga vender por outros países. Qual o problema disso? Porque não dá para você inserir, de fato, sua economia numa lógica de capitalismo produtivo de mercado, porque necessariamente vai ser mais eficiente no curto e médio prazo. Então, você só consegue, de fato, equivaler essas questões quando você está lidando com outros países comunistas, tudo bem? Agora, o segundo motivo, e mais importante em relação a isso, é que justamente um dos principais motores de desenvolvimento econômico é a guerra. E eu falo isso sem nenhuma sombra de dúvida. Por quê? Porque foi justamente assim que os Estados Unidos conseguiu se consolidar como potência hegemônica global. Principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele aumentou massivamente a sua produção. Então, toda aquela economia, aquela indústria dos Estados Unidos cresceu muito, porque agora eles produziam muito mais para justamente fornecer esses auxílios para ir para a guerra. Ou seja, o Estado bancava e financiava esse investimento, não só em armas ou algo do tipo, mas sim em utensílios de guerra para ajudar na guerra em outros países. E isso aumentou muito o PIB daquele país. Mas na verdade, a gente não fala que guerra diminui o PIB. Diminui o PIB se a guerra acontecer dentro do seu país. Se você tiver, de fato, uma destruição local daqueles países, como foi nos países europeus, obviamente que essa destruição do capital, essa destruição toda, vai levar, sim, uma redução do PIB. Mas países que estão de fora, que já conseguiram pacificar o seu território nacional, uma das melhores coisas que eles podem fazer para a economia local deles é justamente investir massivamente em ajudar em conflitos bélicos externos. Claro que a gente não quer fazer isso indefinidamente, mas a gente tem um bom mecanismo, pelo menos no curto e médio prazo, para conseguir essa consolidação econômica para esse país que acabou de sair de uma revolução. Ok? Agora eu vou entrar aqui, por que de fato vai haver uma maior proteção externa e proteção internacional? A primeira defesa fala aqui que, na verdade, isso poderia acabar incitando outros países a se revoltarem contra esse país, e por causa disso, porque agora eles têm esse medo de que aquele país, já que está incentivando o movimento revolucionário no nosso país, ia atacar, certo? Mas a grande questão é que isso não é comparativo, isso existe nos dois cenários. Por que isso existe nos dois cenários? Porque a mera ideia de que existiu uma revolução comunista em outro país já faz com que as elites de outros países ao longo do mundo, principalmente elites de países perto desse país revolucionário, essas elites já vão ficar extremamente com medo e já vão agir ativamente para sufocar aquele movimento revolucionário, estando ele ou não envolvido na capacitação e no financiamento direto e explícito de um movimento revolucionário nesses outros países, ok? A grande exemplo disso, a grande garantia, são dois. É justamente a Revolução Francesa, quando a burguesia internacional dos outros países se organizaram para fazer investidas contra a França revolucionária, para justamente tentar sufocar aquelas questões, tudo bem? E o segundo exemplo é justamente todos os países latino-americanos ficaram com medo terrível de uma revolução dos escravos depois que houve a revolução no Haiti. Todas as elites ficaram com extremo medo daquela questão e já se mobilizaram, não só externamente, mas inclusive internamente dentro dos seus próprios países para essa questão. O que me leva a um segundo impacto, que é justamente o seguinte. Se você tem um país vizinho que, por uma ação sua que você tomou, de uma revolução interna, agora vai fazer com que a opressão, os países, a população daquele país sofra mais opressão, você tem o direito, o dever moral de fazer alguma intervenção. Justamente porque foi devido à sua revolução que a elite daqueles países está agindo de forma muito mais opressora, justamente com esse medo de revolução. Então você precisa necessariamente ajudar aqueles países por uma questão de princípio, porque foi você que causou essa questão. E por que a gente tem plausibilidade de fato sucesso dessa questão internacional? Justamente porque existe, na própria história, a gente vê que isso gera sim um efeito de cascata, de gerar uma janela de oportunidades para novas revoluções. O grande exemplo disso é justamente depois da Revolução Francesa, que houve a Primavera de Povos, no fim do século XIX, justamente com vários povos de vários países fazendo revoluções contra um antigo regime. Outro exemplo disso são justamente as revoluções e as ondas democráticas no período de descolonização das nações africanas. Depois que algumas pequenas nações fizeram esse movimento de independência, várias outras nações fizeram esse mesmo mecanismo. E por que isso de fato é efetivo? Porque isso gera uma noção de consciência da possibilidade revolucionária. Quando tem só um país que isoladamente fez aquilo, aquela população daquele país não de fato tem a consciência de que aquilo é possível e que é possível, de fato, você fazer algo que rompe, de fato, a estrutura dos poderes daquele país. Quando você tem vários países fazendo revoluções, aumenta muito essa consciência da possibilidade revolucionária e tem uma probabilidade muito maior da população, de fato, se engajar com esse tipo de movimento e vencer e fazer a revolução. Extremamente orgulhoso
de meu povo. Obrigado pelo discurso. Vamos concluir o debate do lado dos governos com o discurso do whip do governo. Danilo, quando quiseres. Here. Vocês conseguem me escutar bem? Deu legal aí? Confirmem. Vou começar dentro de alguns segundos. Mesa adjudicadora. Reparem como a primeira oposição tenta pintar o socialismo num só país como isolacionismo, e isso é factualmente mentira. O fato de você querer resolver os problemas das classes desfavorecidas no seu próprio país não implica necessariamente que ignore todos os outros. Aliás, muitas vezes é precisamente o contrário, e pelo menos do nosso lado não existe desdém com isso. Reparem que a União Soviética, literalmente liderada por Stalin, foi o país que mais fez pelas revoluções marxistas de outros estados. Reparem como Giovanni, no Principiológico, confunde ingerência com ajuda de autodeterminação dos povos. Repare que, em momento algum, o fato de existir socialismo num só país apenas quer dizer que tu, enquanto país socialista, não vais entrar no território de outro país revolucionário, nem ingerir nos seus assuntos. Repare que o princípio marxista é mais respeitado do nosso lado a partir do momento em que nós respeitamos a autodeterminação dos povos revolucionários e simplesmente os ajudas com coisas como dinheiro, arma, subsídio para conseguir o próprio Estado revolucionário, seja sozinho, capaz de conseguir levar o cabo da sua revolução. E, Giovanni, isso não é internacionalismo. São dois estados diferentes, com fronteiras bem distintas e interesses muito diferentes, auxiliarem-se mutualmente, mas sem se misturarem entre si. O que nós temos aqui é que, simplesmente, depois dessa confusão da primeira oposição, a segunda oposição incorre no mesmo erro de simplesmente apontar que mais países revolucionários é um problema. Perceba a mesa adjudicadora. Em ambos os cenários, a mesma mensagem é aplicada. Proletários do mundo, univos, quebrem os seus grilhões. Entenda que o que nós estamos querendo aqui não é um modelo que extrapole as fronteiras, por uma questão que o primeiro governo falha, que essa é a nossa primeira diferenciação. Por mais bem intencionado que você esteja em interesses coletivos, o Tomás faz toda uma construção no seu frame de como valores socioculturais influenciam as perspectivas de um povo, diferenças geográficas diferenciam as suas demandas dentro de um país, e por mais que dois países queiram uma revolução comunista, o que eles necessariamente querem e precisam não é a mesma coisa. O que países diferentes valorizam é distinto entre si. É exatamente por isso, o que o primeiro governo perde é que eles não têm essa compreensão de que a ideia de sentimento nacional é algo muito mais forte, é algo implícito do ser humano. Ele cresce e se desenvolve lá dentro e tem apego ao que come, ao que faz, todas essas questões muito específicas. Perceba que essa análise não aparece no primeiro governo, porque eles simplesmente fazem duas coisas. Dizem, porque a gente tem que cuidar primeiro da nossa casa e depois a gente pode controlar a narrativa dentro de nós mesmos. Nós explicamos porque necessariamente existem interesses diferentes e qual é o perigo de você tentar quebrar as fronteiras e, eventualmente, você se vê numa situação que um país pode estar se sobrepondo do outro. Perceba, país A e país B sem fronteiras sobre interesses. Inevitavelmente, quando falamos de geopolítica, vai ter um país mais forte do que o outro, que está convicto de que o que mais precisa para o comunismo é aquele objeto específico. Perceba que esse país não está mal intencionado. Baseado na sua construção sociocultural, ele veementemente acredita que aquilo ali é o mais importante. Perceba como as lógicas opressivas podem surgir no cenário da oposição, e só essa análise é dada pelo Tomás. Outras duas questões que apontamos. O primeiro governo fala uma coisa muito óbvia. Primeiro você resolve interno, você tem que dar toda a atenção. O Tomás pega esse ponto e explica uma coisa que passa do primeiro governo, que é justamente porque necessariamente, dentro desse sentimento cultural, que tem toda uma vida cívica, como não só você tem que resolver internamente, mas como você tem maior
traquejo e habilidade de resolver aqueles problemas internos, porque você conhece a sua geografia, as suas instituições, sabe o que elas funcionam e sabe os problemas dela. Perceba que uma preponderância de um país tentando influenciar o outro quando quebra as barreiras, ele não necessariamente vai direcionar para coisas que efetivamente sejam os mesmos problemas e desafios de outros países. Perceba como isso desmantela, como o Tomás resolve isso. Primeiro, explicando que essa homogeneidade interna de resolver os seus problemas é o modelo padrão de desenvolvimento de um comunismo. Enquanto um país está resolvendo os seus problemas internos, ele está dizendo, outro país, você quer fazer uma revolução comunista, você igualmente resolve os seus problemas internos, com todas as suas habilidades, e vejam quais são as demandas que fazem o seu povo ser feliz e realmente ter igualdade, quais são as demandas daquele povo. Então, o que nós temos aqui é que nós conseguimos resolver o clash internacional que o primeiro governo finge que não existe. É só uma grande resposta. O que é que eles vão fazer a respeito? Ele só diz, isso não vai acontecer. O Tomás resolve explicando como necessariamente o modelo de Stalin não implica que você vai fazer socialismo no seu país e vai ignorar. É um método de fazer o regime acontecer. É o método que você vai orientar outro país, porque por mais bem intencionado que você esteja, eventualmente você pode acabar por terminar dando direções erradas, problemas errados, porque você não conhece a estrutura e as demandas de outro país, até a própria questão da sobreposição. O que nós botamos aqui é resolva os seus problemas internos e também orienta as outras pessoas a fazer isso. E as garantias de todo o sentimento nacional e construção cultural são elencadas pelo Tomás. O que é que acontece aqui quando a gente tem as oposições? Mesa, entenda, uma vez o governador da China, presidente, sei lá, falou, não importa se o gato é preto ou branco, importa que ele mate o rato. Tá, a gente tem uma incoerência em relação a eventualmente negociar com um país capitalista, mas perceba que é perfeitamente possível você produzir algo excedente e ter outros países, mesmo capitalistas, que sequer produzam aquilo ali e eventualmente você vender. É uma questão, é necessário e é legítimo. Um exemplo disso é o Irã, que odeia todo mundo e é odiado por muita gente, que não deixa de fazer negociações econômicas quando é necessário para si e para o outro país. Perceba que isso não exclui o seu modelo de regime e as suas discordâncias. Não é como se esse país não fosse cooperar em si. E, por fim, ainda assim, a gente tem que entender que todo esse caso de elite suprimindo outros países, que a segunda oposição tenta expor, perceba que não deixa de ter um estímulo e um interesse de ser desenvolvida uma revolução comunista ali. A forma que isso vai acontecer, a forma que esse país de referência vai orientar, é a grande diferença desse debate, que as oposições ignoram e acham que confundem o modelo de Stalin com o modelo de isolacionismo. O que nós temos aqui é que, necessariamente, toda essa questão de eventuais problemas que você tem, a gente resolve de dois jeitos. Primeiro, a gente mostra que não é necessariamente problemático você negociar com outros países. Cuba tem mais médicos no Brasil, mesmo o Brasil sendo um sistema capitalista e lá sendo um regime socialista, e ainda assim a gente explica que se eventualmente vai ter todas essas barreiras e esses problemas, que pelo menos o modelo de Stalin te orienta a fazer isso, garantindo que você resolva o máximo possível de problemas internos como prioridade. Perceba como os países do nosso lado estão muito mais assegurados e protegidos para todo esse backlash, porque eles se preparam para isso. Orgulho em propor. Obrigado pelo teu discurso. Vamos concluir não só o caso das oposições, ou os casos das oposições, mas também este debate e esta grande final com o discurso do IP da oposição. Vinícius Franco, quando quiseres, here. Confirme no chat, por gentileza, se vocês conseguem me ouvir bem. Só conferindo. Estás-me a obrigar a ir ao chat, mas vou Beleza. no chat. Todos ouvem bem. Ok. Ok. Iniciando em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, algumas coisas precisam ser esclarecidas nesse WIP. Até agora, ninguém comprou e analisou de fato União Soviética, China e esses diversos agentes. Até agora, ninguém de fato analisou especificamente como que, por exemplo, se dá esse apoio dado pela União Soviética, porque o segundo governo ele chega a comprar o ônus de que a União Soviética e a própria China seriam, em certa medida, essa espécie de socialismo stalinista que eles estão defendendo, e em última instância o que a gente vai mostrar é que o caso inteiro do segundo governo é basicamente o imperialismo, na verdade, o imperialismo socialista que a própria União Soviética fazia e que a própria China agora acaba fazendo numa lógica de mercado que é prejudicial
social e que deturpa completamente. O que eles estão defendendo em última instância não é socialismo. Quando eles dizem, por exemplo, que a União Soviética foi o país que mais apoiou revoluções ao redor do mundo, eles não caracterizam que a União Soviética só apoiava os países que eram interessantes politicamente, interessantes geopoliticamente para ela. Mas aí isso pode parecer aparentemente ok, isso pode parecer moralmente justificável. Só que sabe qual é o problema? É que a lógica nacionalista que foi incumbida nesse povo com toda a construção do Tomás, ela é uma lógica de auto-interesse, ou seja, é uma lógica que não rompe com essa lógica de exploração e não rompe com essa lógica de lucro e de eficiência que é pautada na sociedade capitalista. E o que isso gera são aberrações que a primeira oposição não analisa suficientemente bem, como a própria China, que na lógica de abolição de escassez, quando tentou fazer o grande salto adiante de Mao Zedong, basicamente teve milhões de pessoas passando fome e as bancadas de governo não mostram como você resolve isso, mas aí eles dão uma solução muito simples. É só a gente negociar com o capitalista. Sabe o que a China faz, por exemplo, para negociar com o capitalista? Ela basicamente vende a mão de obra dela a centavos de dólares por hora. Se isso é socialismo, Mesa, então a gente pode encerrar esse debate, porque isso não faz qualquer sentido. Mais do que isso, o que a própria China faz e o que a própria União Soviética fez, para não parecer que a gente está falando só de China, foi todo um contexto de desenvolvimento econômico pautado nessa lógica do lucro e pautado nessa lógica da eficiência, como só o Daniel fala, que no caso da União Soviética foi a partir da NEP, que fez toda essa negociação dentro do contexto internacional de competitividade com o capitalismo, que levou a toda uma cleptocracia naquele país, que foi o que levou a derrubada no longo prazo, após 7 décadas, daquele próprio Estado. Porque o que acabou acontecendo em última instância, e aí a gente vê a crise que a Rússia passa na década de 90, foi que surgiu uma nova burguesia que se aproveitava das amizades, das alianças que ela tinha em relação àquele grupo que estava no poder, que se pautou numa lógica de nacionalismo, que dizia defender os interesses daquela nação e passava a justificar qualquer tipo de aberração que fazia em relação aos demais países do mundo. A ajuda que a União Soviética, por exemplo, dava para Cuba não era porque ela era boazinha, era por conta de uma lógica de lucro e de eficiência, de uma competitividade internacional em relação aos Estados Unidos, que necessariamente a gente comprova como essa lógica, no longo prazo, acaba sendo problemática porque você perde aquele seu valor de uma diminuição das desigualdades sociais e de uma lógica econômica que não seja pautado nesse lucro. Em última instância, o que a gente tem que entender, Mesa, é que a análise e a caracterização que o Tomás faz sobre toda essa importância do nacionalismo, ela é muito vulnerável, porque o que acaba acontecendo é que a burocracia estatal que se consolida e o próprio pensamento daquele povo não é um pensamento de apoiar verdadeiramente as demais nações. É um movimento, como eu já falei, de alto interesse que vai fazer com que todos os movimentos que você apoie sejam movimentos pautados em como você pode lucrar em cima daquele próprio povo que ainda não conseguiu se estabelecer. Então, no melhor cenário deles, isso ainda é problemático e é melhor que a gente faça esse estabelecimento global para que o mundo inteiro possa crescer e para que o mundo inteiro possa efetivamente vencer. Mas mais do que isso também, o que a gente precisa responder da bancada de primeiro governo é que o Sena e o próprio Tomás falam um pouco disso, que é essa lógica de causa e instabilidade. O grande ponto aqui é que é factualmente falso essa lógica de que o Tomás trata de como se uma revolução ocorresse num país sem que houvesse ou uma grande crise estrutural no sistema capitalista ou por exemplo, um caso de uma crise, tipo, na própria União Soviética, por exemplo, que a gente teve, era um contexto de Primeira Guerra Mundial, era um contexto de crise econômica que leva a essas revoluções. Então, o que você acaba vendo é que, na verdade, é uma janela de oportunidade muito específica e muito especial que facilita que você consiga aprofundar essas relações em relação aos países vizinhos. Mas mais do que isso, o que a gente vê é que o próprio ideário dessa revolução, esse próprio ideário comunista, que já é trazido pelo Daniel Rocha também, o que a gente acaba vendo é que vai haver uma perseguição muito mais sistemática e que é muito mais difícil no longo prazo você conseguir garantir que as revoluções lá ocorram. Por quê? Porque você dá mais tempo para que, numa lógica de eficiência e de lucro, aquele país capitalista passe da crise, que ele consiga se estabelecer, ele consiga sufocar, perseguir, torturar todos os partidos comunistas daquele país, consiga dar golpes, por exemplo, como a gente fez na América Latina, que é basicamente você ficar esperando, e aí os Estados Unidos vai dar golpe na América Latina, no Brasil, no Chile, na Argentina. Então, basicamente, o que falta é plausibilidade. Quando os governos compram
União Soviética e China, eles esquecem de mostrar que a maior parte das revoluções que a União Soviética apoiava, elas sucumbiam. Por quê? Porque os capitalistas já tinham se antecipado. O que a gente tem que mostrar aqui, Mesa, é que, sobretudo numa lógica regional, mesmo que a gente não esteja falando de um contexto onde a gente tem essa crise global que eu falei, dentro de uma perspectiva regional, é muito provável que países próximos passem por problemas similares, seja por uma perspectiva territorial mesmo, ou seja por essa perspectiva macro que eu já falei. Mas mais do que isso, quando a gente pensa nesses problemas de idioma e de estabelecimento burocrático mesmo do Estado, que o próprio Tomás fala, o que a gente acaba vendo é que é melhor no nosso cenário, porque se você se pauta nesse nacionalismo, eles não nos provam mesmo como é que depois disso você vai conseguir conciliar esse nacionalismo com o comunitarismo, com esse outro povo que ainda não havia feito a sua própria revolução. E é por isso que a gente precisa fazer tudo numa lógica de bloco. Mais do que isso, mesmo que a nossa primeira bancada traga aqui algumas ideias como a abolição da escassez, e isso surge no Lopes, ele não mostra pra gente como a solução para essa abolição da escassez, ela perpassa por adoções de políticas econômicas que necessariamente fogem da lógica comunista, como eu já expliquei tão bem, mas mais do que isso mesmo, ele não prova pra gente como isso pode gerar literalmente fome. O problema não é só fila, não é só estagnação econômica, é que literalmente, se você não fizesse essa abertura econômica para o lucro, para a eficiência e para a propriedade privada, num contexto onde você está competindo com o capitalista, você vai deixar as pessoas morrerem de fome. Os governos, eles compram a União Soviética, compram China quando é conveniente, mas eles não compram as atrocidades, as perseguições que foram feitas em prol de um nacionalismo que é quase capitalista, tanto por próprio Stalin, e que culmina com a derrocada da União Soviética no fim do século XX, exatamente porque ela não estava preocupada de fato com essa lógica comunitária, e sim com a lógica de manutenção de um estamento burocrático que mais fazia sentido para quem estava na própria cúpula e que não efetivamente rompeu todos os grilhões ao redor do mundo. E é por isso mesmo que o que a gente precisa aproveitar é pegar esse contexto onde a inércia das classes sociais está mantida, e aí quando a gente aproveita e pega essa inércia do motor revolucionário, a gente leva isso para todo o mundo e a gente consegue, dentro de uma lógica econômica da própria guerra, como meu colega mostra, ter muito mais impactos positivos. Muito orgulho em seu povo. Muito obrigado pelo teu discurso, muito obrigado a todos por este fantástico debate. Espero que. Muito obrigado a toda a audiência, a potencial audiência que está a assistir. Vocês já sabem como é que isto vai funcionar. Agora eu e este fantástico painel da educação vamos reunir um bocado e mais logo estejam atentos a todo tipo de anúncios que surjam no grupo do WhatsApp, que surjam no Discord e por aí fora, pois em breve depois serão os resultados assim que pertinente. Portanto, mais uma vez muitos parabéns a vocês, aos oradores, e desejo-vos a todos